Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor César Miguel novamente aqui com vocês para trazer um pouquinho mais de ciência para a nossa prática do dia a dia, né, respaldando as nossas atividades aí sendo realizadas, ok? Peço a ajuda de vocês, né, para aqueles que tiverem mais interesse em saber sobre os temas que a gente está discutindo. Então, tem aí as mídias sociais, né, Instagram, YouTube, vocês conseguem ter mais acesso sobre essas questões. Fora isso, sem mais delongas, vamos para a hora do aprendizado, né? E eu trago aqui para vocês hoje esse artigo da professora Contro, né? Publicado em 2017 e que vem tratar da temática sobre a mortalidade e os hábitos relacionados à saúde em 900 ex-atletas finlandeses, né? Atletas de elite e os seus irmãos. E ele tem aí como premissa, então, verificar o comportamento e a relação que essas pessoas têm com a saúde, né, e com a mortalidade ah, aí desses ex-atletas, tá? Então, foram para isso, né, utilizados, né, conseguiram ter acesso a 900 ex-atletas profissionais e 900 irmãos de ex-atletas e acompanharam esses caras, né, até dezembro de 2015, né, quando se encerrou o acompanhamento desse estudo, tá? Então, já comentei, né, o estudo foi feito lá com pessoas finlandesas. Os atletas foram considerados atletas, né, utilizaram as pessoas que estiveram envolvidas com o esporte em 1920 e 1965, e esses caras foram atletas, né, e para serem considerados atletas, eles tinham que ter tido participações efetivas, né, como em campeonatos europeus, em campeonatos mundiais e até em Olimpíadas. Então a gente não está falando de qualquer pessoa, né? Realmente são atletas de alto nível, de alto rendimento. Em 1980 eles fizeram um levantamento, né? Foram até os dados de 1980 para fazer um levantamento de quem seriam os irmãos desses atletas, né? E conseguiram aí ter um grande público. E aí depois só em 2001 que eles começaram efetivamente com o estudo, né? Depois de definir quem eram as pessoas. E aí eles elaboraram um questionário que questionava sobre os hábitos de vida, né, em diferentes aspectos ali, e aplicaram esses questionários para esses ex-atletas e para os seus irmãos. Tá? Falando de ex-atletas, é importante a gente ressaltar que eles dividiram, né, os ex-atletas, trabalharam como um grupo como um todo, mas eles dividiram de acordo com a modalidade esportiva também. Então, tinham os atletas de endurance, né, que tem as características que as modalidades que compunham o esporte de endurance eram as corridas longas, corridas médias, de média distância, então 5, 10, 21, né, 42 quilômetros, por exemplo, uh, e o esqui cross country, tá? Na outra extremidade, né, com uma outra característica de modalidade esportiva, a gente tem os esportes de potência, como o boxe, o RPO, o wrestling, arremesso de peso, dardo, martelo, enfim, as modalidades que têm essa característica. E também dividiram, né, separaram um outro tipo de modalidade, chamado de esportes mistos, porque envolve tanto características, né, da modalidade de endurance quanto dos esportes de potência, como futebol, basquete, salto com vara, salto triplo, né? Enfim, ok? Dessa forma, depois de 2001, eles acompanharam por mais 14 anos aí, basicamente, esses atletas, terminando o acompanhamento dessas pessoas, né, desses ex-atletas, irmãos de ex-atletas, em 2015, dezembro de 2015. E aí, o que eles viram, né? Ah, Quantas pessoas participavam, né, entraram no estudo, então, um total lá de 1.800 pessoas, né, foram utilizadas para fazer esse estudo, 900 irmãos e 900 ex-atletas. A média de idade desses atletas, quando tiveram aí a sua participação, né, em campeonatos mundiais, regionais, mundiais, europeus ou Olimpíada, e aí eles foram ver os irmãos, né, em 1980 também viram a faixa de idade, a média de idade que esses irmãos tinham, tá bom? E aí depois, em 2001, eles foram verificar qual que era a idade que essas pessoas tinham, em média, né, lá em 2001. E de 27 anos
né? Aqui em 2001 eles já tinham por volta na casa dos 60 anos, né? Entre 60 e 70 anos. Vejam que o N já tinha diminuído, né? Bastante aqui entre as pessoas. E em 2015 eles foram avaliar as pessoas que ainda estavam vivas, né? Em relação às que tinham sido fazendo parte aí do estudo. E aí a gente vê que os atletas, de forma geral, viveram até por volta dos 79 anos. Os irmãos, de forma geral, também viveram ali por volta dos 79 anos, né? Só que quando a gente segmenta isso por por modalidade esportiva, a gente vê que os esportes de endurance, a média de idade de quem participou do estudo foi 81, esportes mistos 78 e esportes de potência 79. Quando a gente observa, né, a idade de morte aí em 2015, quantas pessoas até 2015, né, de 2001 até 2015, quantas pessoas faleceram e qual era a idade média dessas pessoas quando elas faleceram, né, eles colocaram aqui pra gente. Então, os irmãos, entre 2001 e 2015, a média de faixa etária que eles tinham ao falecer, a data de morte, era de 73 anos. Enquanto todos os atletas, né, considerados aí em conjunto, a média das pessoas que faleceram entre 2001 e 2015 foi de quase 76 anos. Né? A gente observa que quando a gente segmenta isso pelas modalidades esportivas, esportes de potência, esportes mistos, esportes de endurance, há uma grande vantagem para quem se envolveu com esporte de endurance, vivendo aí até por volta de 80 anos, né? Sendo isso significativamente diferente dos irmãos. Então, se envolver em esportes de endurance te dar mais anos de vida quando comparado com seus irmãos que não se envolveram, né? Não chega a ter diferença significativa entre os demais grupos, né, de esporte de potência, esportes mistos, mas entre os seus irmãos, sim. E aí eles chegam como conclusão que os ex-atletas, de forma em geral, né, e aí não considerando o tipo de modalidade esportiva que ele participa, viveram em média de 2 a 3 anos mais do que os seus irmãos, né? Eles têm também outros relatos aí, né, em questão de avaliação geral da saúde, os hábitos de vida que estão associados a essa questão de saúde. Os ex-atletas de elite eram melhores do que os seus irmãos, né? Então, fumavam menos, bebida é praticamente a mesma coisa, mas passavam menos tempo sentado, se envolviam mais em atividades, né? Então, tinham uma qualidade de vida melhor do que a dos seus irmãos. E os autores ressaltam também um outro ponto muito interessante, que os irmãos desses atletas, quando a gente compara a incidência de doenças crônicas em relação à população, eles são melhores do que a população em geral, né? E aí eles sugerem, né, por esse fato, uma grande influência familiar, né, uma contribuição familiar para esses irmãos, né, em questão de estímulo à prática da atividade, aos bons hábitos, né, que provavelmente se originou antes dos irmãos aí dos ex-atletas se envolverem com uma modalidade de forma profissional, né? Então, o irmão e o atleta, eles tendo os mesmos pais, o ambiente ao redor deles provavelmente é muito parecido. E aí um decidiu ir para a parte esportiva e o outro teve um outro caminho de vida, né? E só que até esse período, né, é possível que a contribuição da família tenha sido muito grande para que ele consiga ter aí hábitos de vida melhores do que o da população, né, quando eles comparam o dado final deles com o dado obtido na população finlandesa. E aí, né? Como que tá? Você tem se envolvido com esportes? Você sabia que o esporte pode te promover maior quantidade de vida? Que normalmente a gente vê o pessoal falando mal de modalidade esportiva, de ex-atleta, que o esporte prejudica a saúde do atleta, né? E os trabalhos não têm mostrado muito isso não, né? Existem algumas outras questões que eu vou trazer em outros momentos aí para vocês,
Mas se envolver com esporte, né, e até em esporte de alto rendimento, tem se mostrado aí muito efetivo como promotor de saúde, sim, né? E aí fica a nossa reflexão, né? O quanto que você está incentivando os seus filhos à prática esportiva, né? E se ele vai ser atleta ou não, depende dele, ok? Então, agradeço mais uma vez aí a todos, um forte abraço e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal.